Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. O Odair definiu um Inter com Sarrafiore para a estreia do Campeonato Gaúcho. Abertura no próximo final de semana. Trellis embarcou nesta manhã em Porto Alegre e se apresentou já ao Beira-Rio. Direção do Grêmio admite interesse em Adriano, mas salário, uma pedida alta, acabou assustando a direção do Grêmio. Tricolor vence e está nas quartas de final da Taça São Paulo. É o único gaúcho representando aí com a classificação, já que os outros ficaram todos no meio do caminho. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo. Dizendo o seguinte, meu querido Cadu, eu assisti o jogo e a apresentação do Grêmio foi convincente. E com um golaço, Convincente. Né? Com um golaço. Convincente. Carlos Josias. Tudo bom, evidente, satisfeito, contente aí com a pouquinho. participação dos garotos aí, né, na Taça São Paulo. Um pouquinho, mas eu acho que essa competição serve mais para revelar do que ambicionar título. Mas tu não está tão animadíssimo que nem o Darcy? Eu tô bem, animadíssimo. tô bem. Paulo Matos, que passou por muitas dessas experiências, né, Paulo? Bastante. Joguei 3 Taças São Paulo. Conhece bem, então, o que significa aí a Taça São Paulo. Bom, você nos assiste aí nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC, Dois Toques RDC, nosso site também, www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando aí a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, participando. Importante que você também compartilhe e peça para que seus amigos também compartilhem, porque estamos aí com 6 meses com a nossa emissora no ar. É importante que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente no estado do Rio Grande do Sul e com foco evidente das nossas coisas, as coisas do Rio Grande. Também tem o nosso WhatsApp, né, pelo número 51, código de área 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. Bom, mas estão surgindo aí, o Grêmio vem com uma equipe reserva, Internacional também com alguns titulares, uma equipe mista, com algumas novidades, mas hoje, lá, atualizando aí as informações do Grêmio, é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio treinou na tarde desta quarta-feira aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Os jogadores considerados titulares apenas correram em volta dos gramados. Já o time alternativo foi dividido em 2. Quem conversou com a imprensa foram 2 laterais. Juninho Capixaba, o lateral esquerdo, e Léo Gomes na lateral direita. Eu vejo como uma evolução muito grande que eu tive de 2017 até esse ano. Acho que ano passado, principalmente, foi um ano bastante produtivo para mim, de bastante evolução. E esse ano eu espero continuar evoluindo, continuar crescendo e espero poder me firmar, mas sempre respeitando o Léo, sempre respeitando a opção do professor Renato. Eu acho que eu não tenho como falar pelo grupo todo, mas viemos trabalhando muito forte. E da minha parte estou quase 100%, pelo fato de ter aproveitado as férias não só para curtir a família, etc., mas para treinar também. Então, acho que o grupo está preparado para a primeira partida. Acho que vamos dar o nosso máximo e tenho certeza que todos vão aguentar. E eu, particularmente, estou bem. E vamos para cima do Novo Hamburgo. O time que deve ir a campo contra o Novo Hamburgo no domingo, às 5 horas da tarde, fora de casa, tem Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira, os 2 zagueiros, e Juninho Capixaba na lateral esquerda, Rômulo e Matheus Henrique, os 2 volantes, e no meio de campo, Caio, Jean-Pierre e Alisson. O atacante é Tony Anderson. Léo Gomes e Juninho Capixaba também comentaram sobre a chance que eles têm começando essa temporada de 2019. Com certeza, né? A gente que veio sendo utilizado no Brasileirão no passado. Acho que o Léo foi um pouco mais do que eu em alguns campeonatos. Eu era recém-chegado. E qualquer oportunidade para nós é importante. E o gauchão em si, esse ano, começando, é de suma importância para nós. Quem está no grupo tem que
esperar a oportunidade e a gente não é diferente, estamos esperando essa oportunidade, é a primeira do ano. Eu acho que se aparecer, se o professor optar pela gente, acho que a gente está preparado. Direto do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Tá, então a dupla Grêmio se prepara, exemplo dos demais clubes aí do Campeonato Gaúcho, para a estreia, né? O Grêmio, olha, terá 3 partidas fora e hoje tem uma notícia preocupante, né? O Grêmio poderá ter seu estádio interditado durante 30 dias em função da Copa América. Ou seja, aí o Grêmio vai ficar 30 dias sem jogar. Tem que alternativa, o Grêmio vai buscar isso aí, ou vai buscar alguma maneira, algum mecanismo que o Grêmio possa impedir isso aí, mas essa é a determinação em função da Copa América, que não seria nada bom, né, Josias? Nem um pouco. Né? Aliás, essas Copas mais só atrapalham, né? Convocação, Copa. A seleção tinha que fazer um time dela e treinar como é que é? Na Granja, no Comarim, não sei o quê, e ficar jogando joguinho caça-níquel. Ela só atrapalha, cara, é inacreditável. Continuar jogando no exterior, doutor. Continuar jogando no exterior. Vai para Abu Dhabi, vai para, sei lá, Tóquio, não sei. Venezuela está um clima bom para fazer jogo de seleção. Não, mas vê olha o que significa, olha o prejuízo que o Grêmio vai ter se isso confirmar. Em todos os sentidos, né? Tanto tecnicamente como financeiramente também. É uma coisa maluca isso. Quem não joga no campo do São José ali, no Novelito, bota à disposição ali para ele, tem certeza que ele faria isso. Joga ali. Acho que o Grêmio vai ter que acabar jogando. Vai ter que buscar eu acredito que o Grêmio vai jogar no estádio do Vale. São José não vai aceitar jogar porque é grama sintética. Não, mas eu gostaria que a seleção jogasse na grama sintética, eu gostaria. Mas o que eles acham da grama sintética? Mas a questão agora, a grama sintética é selo FIFA agora. A grama sintética no São José hoje o problema é a nível do Atlético. Mas eles não diferenciam isso aí. Eu me lembro do treinador do São José metendo pau na grama sintética, porque ele arrebentava com os joelhos dos tornozelos. Treinador do São José. Mas qual? É o que eu me lembro. Eu nem me lembro. O Cadu teve. Eu acho que não sei se era o China, não sei se era o China. Não. Agora não era o China, não foi o China. China. Eu preciso saber o seguinte, a direção do Grêmio pleiteou que tivesse esse... Pleiteou. Então, Pleiteou que tivesse a Copa América Copa lá. América. Então, eu não sabia. Pleiteou errado. Não, eu também acho. Por isso que eu perguntei. A meu juízo, eu fiz uma pleiteou pergunta. errado. Se pleiteou, eu não pleiteou errado. Se pleiteou errado. Como tantas outras coisas que os dirigentes fazem, que pedem para atletas seus serem convocados e depois ficam reclamando. Isso também ocorre muito. Eu acho que quem pede mais é empresário. Não sei se dirigente ainda hoje pede. Até porque o empresário é o cara que Mas o Grêmio tem interesse também, acho que pelo é próprio estádio. O Grêmio, e o Grêmio tem essa parceria com a AES, mas evidentemente o Grêmio também deve ter dado aval em relação a isso, né? Até porque é um marketing, ou seja, a arena... Eu não sei até o estádio, sei até que ponto. E são 5 jogos. Eu te confesso que eu não sei, serão 5 jogos. Eu não recordo o que o contrato diz disso. Mas a parceria com a AES deve ter detalhes a respeito destas sessões, não sei. Eles devem ter dividido essa situação, porque no Mundial que esteve no Brasil, os jogos foram no Beira-Rio. Foram no Beira-Rio. Tá? Podiam fazer de novo no Beira-Rio. É bom para essa competição agora, a Copa América, levaram para o Olímpico. Não, porque o Grêmio até tentou na época, o Grêmio tinha interesse também que a competição, a Copa do Mundo, fosse disputada na arena. Mas aí não atrapalhava em nada, né? Não, evidente. Aí parava tudo. Porque parava tudo, né? O que não é o caso de agora, né? Mas é em função, é aquela história, ou seja, a alegação é preservar o gramado, inspeção no estádio, né? São todos esses requisitos aí que... São todas as exigências que eles não fazem para os clubes disputarem a Libertadores da América, por Exatamente. exemplo, em estádios vagabundos, isso sem condição, gramados ruins, sem segurança, dentro e fora do campo. Isso eles não fazem nada. Não fazem nada. Tem estádio fora ali que não seria aprovado aqui no Brasil, né? Exatamente. Quer dizer, não seria aprovado aqui no Brasil inteiro, porque tem estádios de times da primeira divisão que, olha, meu amigo, quem anda pelo esse Brasil afora nesses estádios sabe disso. E da segunda, um horror. Mas tão ruim que nem na Argentina, não. Eu nem vou falar aqui no nosso interior do estado, que coitado do nosso interior do estado, mas é ruim também.
É complicado, é complicado. Essas exigências, elas são adaptáveis de acordo com a conveniência ou conivência, depende. Mas isso aí é bom que se diga, isso aí, quando se pleiteia um desses estádios, é assinado um termo de compromisso. Eu sei. Foi assinado um termo de compromisso. E além da arena... É que tem que ver também, tem que ver, a verdade é que essas entidades, a gente sabe disso, essas entidades ao estilo CBF, Conmebol, elas têm uma tática de persuasão muito convincente, né? Muito convincente. Às vezes tu não assina aqui, tu não ganha lá. E às vezes tem o jogo de interesse. interesse. Aí tem horas que tu não tem o que fazer. Olha, assina aqui, vamos deixar Então isso. são troca de favores. Não, às vezes é exigência. Não, é uma exigência. Coercitivo, né? Coercitivo. Tipo assim, tu não quer aqui? Então tá, tu não quer aqui, nós vamos te arrumar o teu ladinho lá. Tem histórias bem simples aí. Eu não sei como é que é hoje, porque eu não faço mais a cobertura de seleção brasileira. Mas até quando eu fazia, os jogadores da seleção brasileira tinham que receber os salários não do clube, e sim da seleção. E a seleção e a CBF não pagava, e os clubes tinham que pagar. Eu não sei se permanece ainda hoje. Olha, eu também não sei. Mas o tempo que eu tive lá, jogador da seleção, a CBF nunca pagava e o clube acabava pagando. E às vezes recepcionava o atleta lesionado, com o salário pago. Tirava de jogos importantes em competições importantes. Exatamente. Então, é um assunto muito delicado esse, mas o fato mas que prejudica em todo sentido, tecnicamente. Né? Eu só conheci um dirigente que... Essa Copa América eu tenho só conheci um dirigente que dizia que não queria jogador seu na seleção brasileira. Foi o Luiz Carlos Silveira Martins. Eu não conheci. Ele dizia... Até hoje. Ele diz até hoje. Olha... Não tem nenhuma razão para fazer essa defesa do Cacalo. Mas eu estou fazendo, não é nem defesa, é uma lembrança. Que o único dirigente... Eu vi dirigente pedir para convocar jogador. Eu vi o Fernando Carvalho pedir para convocar. No caso do Paulo Nunes, no caso do Paulo Nunes, eu estava lá, e tem muitas histórias sobre isso. Eu vi ele ligar para a CBF pedindo, por favor, não me tirem o cara que pode decidir o campeonato a meu favor. Tem gente que diz que não, que pediu. Não pediu, não. Eu estava lá, era diretor. Eu presenciei vários telefonemas dele implorando. O próprio Paulo Nunes não queria. Ele foi convocado, ficou no banco, o Grêmio perdeu a disputa de uma semifinal de Libertadores, bom, enfim. Mas ninguém me convence. Durante todo o tempo que eu fui dirigente, nunca gostei. Sei que daqui a pouco valoriza, tu pode vender e tal. Não sei se seleção valoriza tanto como valorizava antigamente. Eu acho que seleção... Porque a seleção está cada vez mais distante do povo brasileiro. Os jogadores vão embora e eles já nem treinam. Antigamente não tão antigo assim, eles há algum tempo, eles treinavam, se preparavam para excursão, para competições, eles se preparavam aqui no Brasil. Hoje eles se preparam fora. O Brasil se preparou para a Copa do Mundo e não jogou nenhum jogo no Brasil. A afinidade está distante, né, Darcy? Não existe está muito isso. distante. Não existe isso. O Brasil foi lamentável. O Brasil é lamentável hoje. Mas, Josias, o que está... Está te agradando esse início de temporada do Grêmio, essa contratações que o Grêmio ter feito, esse início aí que é natural e evidente que o Grêmio tinha definido que iria jogar com time em transição, mas aí o Renato resolveu mudar todo esse planejamento e o Grêmio vai com um time reserva e não mais com um time alternativo. O que tem razão, né? Porque o Grêmio ano passado, até em função... Era uma outra situação, o Grêmio vinha numa decisão do Mundial Interclubes, né? Não fez pré-temporada, e aí foi obrigado ao time de transição, e agora é uma outra situação. E o Grêmio, olha, quase foi rebaixado no Campeonato Gaúcho em relação àquele time que usou na transição. E aí se viu obrigado às pressas a colocar, inclusive, o time titular para recuperar aquele momento que estava complicado. Mas dessa vez é uma outra situação. E acabou campeão. Acabou campeão. Eu te digo assim, o Grêmio tem neste ano, mantido o estilo Romildo de governar desde o início. Ele não faz muito estardalhaço nas contratações, nunca contratou ninguém de lotar o aeroporto, pelo menos não me recordo disso. Sempre fez discretamente as negociações e trouxe jogadores que acabaram dando certo. Então, eu confio nesse sistema, nessa estratégia que tem dado certo desde que o Romildo assumiu. Então, eu tenho, assim, uma expectativa boa. E uma promessa dele de que faria um time forte, eu gostei das contratações.
Estou gostando das contratações. Até o caso do Thiago Neves, ele teve, entre aspas, né, uma sorte, não se festeja a lesão de ninguém, pelo amor de Deus. Né? Mas o Thiago Neves acabou, infelizmente, se lesionando lá e o Cruzeiro ficou numa situação complicada. Tomara que ele volte bem, mas o Cruzeiro que está devendo uma velha em cada canto de igreja, né, vai se complicar muito se ele não conseguir voltar. Mas, enfim, eu acho que o Grêmio está no caminho certo. Aliás, o Romildo sempre esteve nesse caminho certo, desde o início, embora com bastante descrédito no isso, nem digo descrédito, desconfiança. Né? Eu estou satisfeito com o que a direção do Grêmio está programando para esse ano. Tomara que dê certo. Na verdade, o presidente Romildo, ele faz... No futebol, o Renato diz que todas as contratações passam pelas autorizações dele, Renato. Ele diz claramente isso. E o presidente Romildo, ele tem uma estratégia de trabalho, porque ele é político partidário. Então, ele veio, como a maioria, quando se diz assim, não, porque se usou o futebol para sempre... Não, a maioria dos dirigentes, eles vêm da política partidária para o futebol. Suas famílias começaram... Então, o Romildo tem esta estratégia, tem essa postura. E ele sabe até dizer para os caras, olha, eu estou contigo, mas ali na frente ele faz do jeito que ele quer. Ele fez assim com o Fábio Koff, ou não? Ou não? Eu também acho. Ele fará assim com o seu sucessor agora? Tem vários de prontidão para concorrerem, mas vai concorrer representando o Romildo quem ele está preparando para ser. Então, ele está atendendo às exigências do treinador e está conseguindo resolver os problemas. Agora, na prática, eu já ouvi hoje a escalação daquele time que poderá ser o titular do Grêmio, falou agora o Oliveira, inclusive, e já ficou bem claro na escalação do time que vai jogar no domingo que o goleiro será o Júlio César, o titular, não será o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Isso aí já vinha falando desde o início. Exatamente. Né? E outra coisa, eu acho que as contratações também que o Grêmio está fazendo está baixando a média de idade. Sim. Né? A média de idade do Grêmio ela era alta. Agora, com alta. essas contratações, baixou e baixou bastante. E o Alisson também perde a condição de titular. Ele que foi bem, eu até imaginei que ele continuaria, mas em função das contratações iniciais, porque o Viseu vai jogar como titular. O Renato joga com um centroavante com as qualidades desse, com as características desse jogador. E dos que tem aí, o Viseu veio para ser titular, ele não veio para disputar a posição. Lógico. Então, Até o Grêmio pagou 1,5 milhão aí por um empréstimo de um ano. Né? Ah, Então, mas isso aí... Também, porque pagou 10 para o André, pagou 5 para o Marinho, acabou. Mas ele deu uma ideia até, ele preservou os principais jogadores, né? Foi o caso ele fez um treino hoje com 2 equipes e tal, depois usou aquela famosa, né, treino metade só do campo, mas ele preservou os jogadores que deu ideia que será o time titular. Ele preservou aí, ó, o Jeromel, o Kahneman, o Cortez, o Maico, o Michel, o Montoya, o Luan, o Everton, esses 9 junto com o goleiro Paulo Vitor e o recém-contratado Felipe Viseu. Ele deu a amostra de que esse era o time titular. Exatamente. Paulo Vitor não, Júlio César. Paulo Vitor não, Júlio César. O Júlio César. Quem ficou fora foi o Júlio César. Deixa eu só fazer, para não deixar passar batido, essa história de que pagou 10 para um, 5 para outro, 15 para outro, que dá, né, a sensação de que pagou uma montanha por alguém que não jogou nada. Ela, na verdade, você faz parte do jogo, né? Sim. Às vezes tu paga 10 milhões, às vezes tu fica devendo 10 milhões para o Escoco, 10 milhões para o Forlan, e os caras estão fora daqui há muito tempo e não jogaram aqui. Aliás, nem jogaram aqui. Então faz parte. Às vezes tu paga uma fortuna por um bonde, como se dizia antigamente, e uma nhaca por um craque. Se não craque, pelo menos quase lá. Então, acho que não, só para deixar passar batido, o Romildo tem muito crédito nas contratações dele. Muito crédito. Se somar ganhos e perdas, vai sobrar bastante. Não, claro que não, porque tu nunca vai ter 100%. Só para não deixar passar batido, porque senão fica assim, 10. Porque tu não vai ter 100% de acerto. Isso não existe no futebol. Não adianta tu contratar... O que importa é o saldo. Lógico. Ganhou ou perdeu? E aí quanto é que deu o saldo? É positivo? O Romildo, a comparação imediata tem que ser feito dele com o Fábio Koff, que contratou 100 e entregou para o Romildo o time completamente sem condição financeira. O Romildo recuperou financeiramente o clube e ainda foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Verdade. Este é um crédito que ninguém vai tirar dele. E ele só conseguiu isso porque ele foi, com o seu jeito Romildo de governar, colocou o Fábio Koff de lado e foi administrando as coisas
com o auxílio do Renato. Mas o saldo, o José tem razão. O Fernando Carvalho, quantos jogadores contratou? Sim, muitos. Quantos jogadores contratou? Mas qual foi o saldo? Campeão da Libertadores, campeão da O que Recopa. importa é o saldo. Campeão mundial. Não, só um pouquinho. Mas o Fábio Koff que eu falo é esse, que não foi campeão mundial, não foi campeão de nada. Esse último, Esse último. em Fábio Koff. 2013, Aliás, não me lembro. toda vez que o Fábio Koff deixou o Grêmio, ele deixou o Grêmio quebrado. Deixou o Grêmio em situação difícil. O seu Galinha não pode testemunhar isso porque já morreu. Mas o Cacalo me disse aqui no programa, à noite, no domingo à noite, ele confirmou foi verdade, que foi recebeu. verdade. E o Romildo Bolzan agora confirmou que recebeu quebrado. Então nós precisamos ter algumas... A última volta do Fábio Koff ao Grêmio foi exatamente naquele litígio com o Paulo Doni, né? Foi o litígio com o Paulo Doni, que fez e obrigou ele a voltar ao Grêmio. Depois veio aquela famosa frase dele em relação à Arena, tudo, que foi construída, né? Um projeto que foi feito pelo Paulo Doni, quando ele saiu do Clube dos 13, e claro, o presidente Fábio Koff voltaria com o presidente a hora que quisesse, né? Claro. Porque ele significou para o Grêmio. Exatamente. Mas isso é aquela história de ter posto o cinturão em jogo. Foi a mesma coisa que o Fernando Carvalho fez quando tentou salvar o Inter de uma segunda divisão e levou o Inter à segunda divisão. É aquela história de botar o cinturão em jogo sem nenhuma necessidade. Mas aí, talvez, pensando pelo clube, enfim, né, acabou acontecendo isso. Mas esse time aí é o time que o Renato projeta para a estreia do Grêmio na Libertadores da América contra o Rosário Central no dia 6 de março. Ele dá uma ideia que será esse time. Não, claro que vai muita água vai rolar pela ponte. Vai rolar por baixo da ponte. Há muitos jogadores, Mas estou dizendo a inclusive, que a gente projeção. nem imagina que possa... Eu, por exemplo, eu vejo nesse menino TT, é TT, né? É bom jogador. Eu acho um ótimo. É, bom jogador. Eu vejo tomara esse- que não, eu- tomara que vingue, como se dizia, né? Eu vejo o Jean-Pierre um ótimo jogador. Também. Então são meninos que esses aí, à medida em que o ano for andando, eles vão Se acomodando se ali. acomodar. Tomara que se acomode, mas é provável. E aí tem um que vai ter que entrar nos eixos muito rapidinho, porque vem esses meninos que são muito aplicados, louco pelo seu espaço, que é o Luan. O Luan. Se o Luan não se enquadrar, daqui Vai a pouco sobrar. não sobra nem clube interessado mais nele. Vai sobrar. Mas é o que eu tenho dito aqui. Eu acho que a grande contratação do Grêmio esse ano, essa temporada, é recuperar o Luan. Essa vai ser a grande contratação do Mas Grêmio. aí entra ele tem que querer. É claro, esse que é o Vai problema. né? depender muito dele, não vai depender do Grêmio, vai depender dele. Sem dúvida. Mas a lesão dele é complicada, né, Paulo Matos? Tu, como ex-jogador, tu sabe. Essa é uma lesão... Existe a lesão se diz que não complicada tem e cura. existe tu não te cuidar para cuidar da lesão também. Não, evidente que se não tiver uma vida regrada, mas essa é uma lesão É que isso complicada. aí, usar uma lesão para justificar, um menino cheio de saúde como esse aí, com tanta energia, tu coloca a carreira de médicos em xeque, velho. Os médicos que cuidam dele e não recuperam o jogador, mas para aí, como que esses profissionais não conseguem recuperar um jogador desse? O que está acontecendo? Será que os médicos são incompetentes? E tu comparar o Luan de 2017 para 2018 é te atirar no abismo. Foi considerado jogador da América, né, cara? Melhor Porque jogador da América em 2018 não jogou nada. Mas essa lesão apareceu em 2018, né, Paulo? Não, ela já veio de antes. Mas Ela é talvez anterior. ela tenha se agravado mais, né? Eu acho que o Luan só não pegou cachumba, o resto tudo E ele arrumou pra ele. e isso aí não seria uma desculpa? Não, fascite plantar é uma doença crônica, inclusive incurável. É uma crônica. É Ainda- crônica, imagina- é incurável. Ele não vai curar essa doença. É? O que ele pode Vai fazer, amenizar. o que ele pode fazer aí, quer dizer, ele pode fazer, eu não sei. Mas quem é que então ele pode não ser, tem se de- então ele ele não vai tem de agora isso amenizar a dor para jogar bola. Então, ele Mas não aí tem de entra agora lá- isso aí. Eu não posso dizer exatamente a data, o mês e o ano que isso aí nasceu, mas é antigo. É antigo. Não, e ela se agrava, Não é e uma raro. coisa nova. E raro também, né? Porque nós até... Eu nunca tinha escutado falar nisso a partir do E nome. não eu tem vejo cirurgia isso, para eu isso. tinha. Não Pô, tem o cirurgia Marcelo, para isso. Marcelo Groi teve Não isso tem e se cirurgia recuperou. Não sei se foi rezando ou se foi com É que eu não médicos. sei como é que funciona quando é crônica e quando é aguda. Eu não sei como é que Vamos funciona colocar então o comportamento dos dois. Eu não tenho dúvida. Isso aí é fundamental isso para isso. ele. Mas também tem um detalhe, é verdade. Só que tem detalhe. O Marcelo Groi é goleiro.
Ele bate Mas tiro é de meta, atleta. tá Mas bem. é atleta. Mas ele não sai correndo com a bola de parte a parte. Mas do o campo, nem treinamento, fazendo às vezes lançamento. os treinamentos de goleiro eles são mais fortes que os treinamentos Não, de cara, campo. mas ele não, eu te respeito, tu foi jogador, mas eu assisti muito treinamento na minha vida, muito treinamento na minha vida. Ah, eu estou te o dizendo jogador, que eu vivi e convivi com isso. Tá bem, mas eu assisti também, eu tenho um pouquinho de experiência, não tão com a tua, mas diferente da tua, mas tive. Um jogador que joga no meio de campo, na lateral, que corre o campo, vai e volta, correndo, chutando, pulando, cabeceando, não é a mesma coisa que um goleiro parado dentro da área, esperando a bola chegar. Parado durante o jogo. Parado durante o jogo. Mas não. durante a semana o treinamento é fortíssimo. Até pode ser. É salto. Até pode ser. É fortíssimo. Até pode ser. mas Se não tivesse, tem mais- se aliás- tivesse que sentir, ia sentir durante a Aliás, semana. assisti muitas vezes, assisti os 3 goleiros do São Paulo, na época era o Ceni, o Praz e mais um terceiro, que eu não me recordo, num lugar especialíssimo, numa das 3 concentrações magníficas que o São Paulo tem em São Paulo, eu não sei dizer qual delas, mas uma fantástica, tem um refeitório enorme, quase do tamanho da arena, do CT do Grêmio, ali, do Luiz Carvalho, né? Imenso, eles tinham um lugar só para eles. Cotia? Eu não me lembro, cara, eu não me recordo. Cotia da base. Eu não me recordo. Eles tinham os treinadores, o treino dos goleiros do time profissional era feito só ali, somente ali, enquanto Funda, os outros, acho que era da Barra Funda. Onde É o campo de treinamento é o lado do Enquanto os Palmeiras. jogadores jogavam lá com 2 goleiros juniores no gol e faziam os seus treinamentos e tal, os 3 ficavam ali. Era toda manhã ali, entende? Era pesado, era puxado, era complicado. Eu assisti uma semana inteira disso, fiquei admirado, inclusive, com o sistema. Era o Carlinhos Neves que estava lá. Sim. Baita de um profissional. Muito bom. Baita de um profissional. Tem esperança Tá que lá ele de volte. volta. Que está lá de novo. Tem esperança que um dia ele volte para o Grêmio. Acho difícil, Eu mas acho. tenho muita esperança. Acho que vai o Cuca para sim, São Paulo com ele lá agora. então, pode ser, será? Bom, mas assim, eu vi aquilo e por mais puxado, por mais forçado que seja, ele não exige do goleiro o que exige de um jogador, como se dizia antigamente, de linha, né? De linha, em razão dos piques, das corridas, das distâncias a percorrer. Não é diferente. No treinamento do dia a dia, eu discordo O de ti. treinamento individual do goleiro. discordo de ti. O treinamento Tá individual do goleiro. Não, claro, é mais forte. a exigência de um jogador em relação ao goleiro numa partida de futebol não se Mas o compara, treinamento né? individual específico do O goleiro é mais específico forte. do goleiro é mais forte. Bom, quanto a essa questão, sim. Mas alguns dos nossos internautas fazem referência à questão do Luan, o Barão de Andrade, que espetáculo, rapaz. Ele interroga, né? Como jogou em 2017, 2018 não entrou em campo e agora em 2019 ele pergunta, ele diz assim, o Luan tem que jogar e parar de badalar com 20 anos, por favor, né? Como é que não jogou em 2018 deve estar bem descansado. Isso aí não vamos ter que combinar que ele está tranquilo. O Marcos, Não, ele não pode reclamar que está cansado, que tem muito jogo. Não, vai entrar tranquilo. O Marcos Vargas, lá da Casa dos Pneus, diz, Cadu, se o Luan resolver jogar esse ano, pode entregar as taças. Vamos, Luan. É isso que a gente fala. Agora, Ele será a maior Só é bom contratação do ressaltar o Grêmio, seguinte, né? Eu vi todos os jogos do Grêmio de 2018. Ele realmente jogou muito abaixo do que jogou em 2017, em 2017. Mas ele foi muitas e muitas vezes decisivo. Nós estamos muitas vezes. Ele é um jogador de exceção. A gente está falando não jogou nada, porque ele joga tanto. Comparando ele com ele mesmo. Joga tanto. Qual é a comparação? É dele em 2018 E para dele em perto do que ele 2017. jogou, a gente até. É uma brincadeira, quase que uma brincadeira, não, né? Que ele não jogou nada. Mas eu vi ele decidir muitos jogos por ele. Muitos jogos. Porque essa é a comparação. É Mas dele com ele mesmo. A situação que a gente está falando é que as a atuações regularidade, dele fez falta. Exatamente. Que ele não manteve a regularidade. Não mante- Ele fez partidas excepcionais, mas não manteve a regularidade exatamente. em 2017. Exatamente. Mas ele fez partidas geniais em 2018. Né? É que a gente usa como força de expressão. Pô, não jogou nada. Não, perto do que ele jogou em 2017, não jogou nada. Falando o Marcos Vargas lá, na Casa dos Pneus, né? Falando em Casa dos Pneus, é lá que você tem que fazer a revisão do seu carro. A gente está em época de férias, de viagem, colocar o carro na estrada, mesmo que você não viaje, né? Isso é uma questão de segurança. Se botar o carro na estrada, com uma razão ainda, né? Tem que passar lá na Casa dos Pneus, fazer a revisão do seu carro e aproveitar. Os pneus não estão legal, estão desgastados, estão ficando careca, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará,
1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Aqui em Porto Alegre, evidentemente, mas o pessoal do interior, quando já passa por aqui, também aproveita e faz a revisão e troca de pneus, lá na Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando, olha só, qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, né? No para-lama, no para-choque, na porta, aquele ovinho está amassado, aquilo ali, o cara olha, está feio, incomoda. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota no endereço, Euclides da Cunha 309, aqui em Porto Alegre, ou ligue, faça o contato pelo número 51, código de área 3315-2160, 3315-2160. Você liga, fala com o Marcelinho, ou passa lá, fala com o Marcelinho e resolve esse problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando das coisas do Internacional. Voltando com o nosso 2 toques, hoje com o Darcy Filho, sempre animadíssimo, sim, Carlos Josias e Paulo Mato. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, pelas nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook você manda sua mensagem, participa, né? E também compartilhando, né? Você e seus amigos, peça para eles para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha. Estamos aí apenas 6 meses no ar. Como eu disse, estamos embalando ainda a nossa RDC TV. E tem o nosso WhatsApp também para você mandar sua mensagem pelo número 51, código de área, né? 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Village, ou para Tubolândia, melhor dizendo, né? Village também, mas agora é hora da Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você sempre tem pelo site, que o pessoal do interior pode comprar pelo site, e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a loja da Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas lá você encontra também automatização de portões, casa inteligente, 3 endereços. Tem o site, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina ali com a São Pedro, um showroom espetacular. Na loja da Ipiranga 5.800 e a mais recente loja da Baidob, na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom, né? A Multissom é sempre uma loja bem pertinho de você. Mas hoje chegou a Porto Alegre o mais recente reforço do Internacional, é o atacante Trellis. Quem nos traz essa reportagem e a chegada desse jogador a Porto Alegre é o repórter Guilherme Paz. Desembarcou em Porto Alegre o 7º reforço colorado para esta temporada. O atacante colombiano Santiago Trellis, que veio do São Paulo por empréstimo até dezembro. O Inter pagou R$1,5 milhão pelo empréstimo e já tem a opção de compra fixada em cerca de R$12.700.000. Com salários de R$250.000, o atacante que fez 6 gols em 39 jogos chega ao Beira-Rio elogiado por uma das suas virtudes. É um bom jogador, um goleador, um jogador que tem uma característica que eu acho que se encaixa muito aqui no futebol. Ele é muito competitivo em relação à movimentação, à participação no jogo. Então é um centroavante com uma característica bem específica. Trellis já atuou em 2019. Esteve em campo por alguns minutos pelo São Paulo, contra o Ajax, na última semana no jogo da Florida Cup. Santiago Trellis é o 7º estrangeiro da equipe do Internacional. Mas para o Campeonato Brasileiro, apenas 5 podem estar no elenco. E com isso, Oder Hellmann ganha uma boa dor de cabeça para o restante da temporada. Para que a gente pudesse formar um grupo ainda mais qualificado do que o grupo do ano passado, que o grupo do ano passado já nos deu uma resposta boa, já nos representou muito bem. Então, se a gente pudesse agregar dentro da criatividade do mercado, dentro das possibilidades que temos, fortalecer uma ideia de grupo, para que a gente, quando precise usar o grupo, a gente tenha uma resposta qualificada e mantenha uma média alta de atuações em termos individuais e de equipe. Bom, esse é um jogador, né? O Paulo Matos é exemplo do Felipe Viseu, um caso internacional
veio para ser titular, né? Eu acredito que sim. Pela qualidade dele, eu acredito que ele veio para ser titular, né? Com os que o Inter tem no plantel aí, o Jonathan Alves, né? Que o Internacional está tentando se desfazer dele, até Está tentando. Eu acho que é um jogador que tem potencial muito grande de jogar no Internacional. Cara. Um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador com boa finalização, né? Eu acho que veio para ser titular, sim. Acho que vai agregar bastante no time do Inter aí. Porque as Eu alternativas... acho que é do mesmo padrão de quem está aí. O Internacional está podendo contratar isto. E aí nós temos que respeitar por isso, pelas dificuldades do Internacional. Agora é um jogador igual ao Jonathan Alves, É melhor, Darcy. Melhor que o Jonathan Alves. Tudo bem. Eu eu digo considero, talvez que ele esteja mais adaptado ao futebol brasileiro. Eu considero esse jogador colombiano, esse aí, ele é um sujeito que é um eletrocardiograma, igual ao Jonathan Alves. Mesma coisa. Não tem uma regularidade, não tem. Então, mas é o que o Inter pode trazer, é com quem o Inter tem que conviver. Então, tenta resolver os seus problemas dessa forma. Agora, eu, sincero, porque, poxa, ele brilhou no Vitória. É complicado, é complicado. Nós já tivemos exemplos de jogadores... Você está traumatizado? Não, mas eu citei o Vitória porque por onde ele passou e a referência que se tem. O Internacional já trouxe jogadores que brilharam no Figueirense e chegaram aqui e se deram mal. O último bom do Figueirense que veio para o Inter foi o Muricy Ramalho. É verdade, eu estava pensando nele. Foi o Muricy Ramalho. Ele veio do Figueirense. Não veio mais ninguém de lá. Veio do Figueirense. O Argel trouxe um lá que o ano passado, o retrasado, que seria o craque da lateral direita, e foi aplaudido, recebido com pompa e circunstância, e nós sabemos que não passou de esses jogadores que o Grêmio trouxe igual do Boa aí, a mesma coisa, tudo. Você tem que trazer. O Grêmio, diferentemente do Internacional, está fazendo contratações, para meu gosto, um pouco melhores, porque tem um pouco mais de dinheiro. O Internacional, como não tem dinheiro, está se virando com o que tem. E das contratações que o Internacional trouxe, qual é que tu acha que foi entre... O Internacional considera, depois a opinião dele, o Internacional considera o Sobis como a principal contratação. Né? Pois é. Que não é, que a gente tem dito, não vai ser aquele Sobis de 2006, nem de 2010, foi campeão e bicampeão da Libertadores com o Internacional. Mas eu acho que nessa circunstância aí, um jogador vitorioso, um jogador acostumado a competições internacionais, acho que pode agregar, acho que pode ajudar. Ele mesmo disse, eu posso ajudar dentro e fora do campo. Mas se ele ajudar só dentro do campo, já é um grande negócio. É um grande negócio que ele faz para o Internacional. Claro que tu vai ajudar fora, que tu é um sujeito do bem, mas se tu ajudar só dentro do campo, o Internacional está satisfeitíssimo. Mas tem uma coisa que isso aí, tu como ex-jogador, né? Sempre diz, o jogador tem que estar feliz, o jogador tem que estar alegre para produzir. E ele está feliz, ele está alegre com essa volta ao Internacional. É evidente. Isso aí conta, Paulo. Claro que conta. E ele gosta muito daquele. Ele surgiu no Internacional, né? Então ele tem uma identificação muito grande com o Internacional. Eu acho que a intenção dele era de voltar para o Rio Grande do Sul, para o Internacional, de repente até terminar a carreira dele no Internacional. Que é o que eu acho que ele está querendo fazer. Possivelmente. Acho que a intenção... Quantos anos ele tem? 33, 33. Né? Sobs, 33. Ele tem que estar feliz, porque ele deve ter vindo para cá, que é um clube grande, Internacional, ganhando muitíssimo bem. Se não tivesse feliz, tinha que dar com uma bengala na cabeça dele, tinha que chamar o falecido Paulo Santana Josias, para dar um bengalaço nele. Josias, Paulo Matos, Cadu, telespectadores, o Sobis, ele saiu do Cruzeiro e clube grande que se interessou por ele, só o Internacional. O Sobis sempre foi um bom moço, né? Não, um ótimo. Sempre foi um... Para Geu é o cara ideal. Mas um bom jogador também, não, né? Claro que é um bom jogador. Eu não disse que ele é um mau jogador. Estou dizendo que ele é um bom... Ele é um bom cara. Ele é um cara do bem. Ele é um cara do bem. Ele é do bem mesmo. Ele é um cara do bem. Se ele fizer dentro do campo o que ele pensa em fazer, não precisa fazer nada fora do campo. Ele é um cara que ele é do ramo. E o contrato também, né? O contrato do Cruzeiro ele terminava, ele tinha 1 ano de contrato internacional, ele fez 2 anos de contrato. Mas ele rendiu por uma questão financeira, que o Cruzeiro tinha uma dívida grande com ele. Mas ele não tinha mais o que fazer no Cruzeiro. Não, era um jogador. Tinha encerrado a carreira dele. Participou do grupo, foi campeão. Se ele pode agregar alguma coisa, é no Internacional. No Cruzeiro ele não agregaria mais nada. Porque o Cruzeiro está num outro patamar. O Cruzeiro está no patamar dos clubes que gastam. Agora ele está no patamar da dívida. Né? Mas vai pagar o Cruzeiro, o dinheiro que recebeu vai pagar tudo. O Cruzeiro que acabou contratando o Marquinhos Gabriel, que era um desejo do Grêmio. Marquinhos Gabriel que foi liberado, né?
e acabou acertando com o Cruzeiro. Esse jogador, o Grêmio teve interesse bastante. Jogador começo, que criou, que iniciou no Internacional, né? O Flamengo contratou o cara que o Cruzeiro queria que ficasse, né? Então, ele levou embora o Arrascaeta, que era o melhor jogador do Cruzeiro. Mas eu quero dizer, então, quer dizer, isso é do jogo. Eu quero dizer o seguinte, o Arrascaeta não foi titular no Cruzeiro o ano passado. Não foi. Também. Aliás, ele durante toda a carreira dele no Cruzeiro, ele revezou, né? Foi outro eletrocardiograma. O Mano deixou ele muito no banco durante muito tempo, 2, 3 anos quase. Se ele fosse ele entrava líder, e tal. Se ele fosse o líder que era e tivesse tão bem, enfim, ele não teria saído do Cruzeiro. Mas é um jogador, tecnicamente, é um grande jogador. Né? É um E grande o Cruzeiro jogador. acusou o golpe, né? Claro o que Cruzeiro acusou o golpe. O Cruzeiro acusou bastante o golpe. É um jogador diferenciado, né? Tanto que se jogou em City. cima do Thiago Neves mais do que desejaria. Sem dúvida. Porque ele ficou... o que se sabe lá é que a torcida ia ficar muito revoltada contra o Itacir, esse, e aí ele se viu obrigado se ele perde o de Arrascaeta e o Thiago... Ele ia ter que sair fantasiado de falso Falando baiano. em estrangeiros, o Odair definiu aí o Internacional com o Sarrafiore para a estreia do Campeonato Gaúcho. Esse é um jogador que o Inter aposta muito, né, Paulo? É um jogador que é um jogador jovem. É um jogador falam muito bem. Eu não vi jogar ainda, não posso opinar sobre ele, né? Mas é um jogador que todo mundo fala que é um jogador interessante, que é um jogador inteligente. Mas eu não posso opinar porque eu não o vi jogar ainda. Esse aí, no Internacional, especialmente no Internacional e a sua torcida, há uma expectativa, olha, maior do que se possa imaginar. Vocês não imaginam o que se pensa no Internacional sobre esse atleta. Eu nunca vi jogar. Eu não posso falar, nunca vi jogar. Isso aí, embora se o jogador é craque, mesmo sendo garoto, mesmo sendo menino, se é craque, ele supera isso aí. Mas esse tipo de... Vai haver uma cobrança, esse tipo de expectativa, uma pressão como essa, sobrecarrega o jogador. Agora, né, Paulo? Evidentemente, claro que é evidente que sim. O Darcy hoje está exercendo uma outra função. Certo. Tu não é mais o repórter, Não. ou tu não desempenha. Tá bom. Nós temos 4 rádios em Porto Alegre. Todas elas têm repórteres. Eles não vão assistir o treino desse rapaz para dizer para nós, olha... O Sarrafiore está jogando o Josias, os times não fazem mais treino coletivo. É só meio campo, é 2 toques. Bom, mas vem cá, quando o cara conhece a bola, mas esse tu sabe, que tu vai não dizer, olha... Não, tem ruim que bate bem na bola. Não, tem que jogar. É leão de treino, né? Duas coisas, leão ruim de bate treino. bem na bola e não se machuca. Leão de treino. De não se machucar... Tudo bem, mas então eu vou te recordar um caso. Nego todo enfeitado, eu vou te recordar depois, um caso muito antigo. Eu era um menino, eu não enxergo mais do que ninguém, pelo amor de Deus, não estou dizendo não enxergo mais. Sou absolutamente comum, né? Tenho um olhar de um ex-dirigente hoje, na época nem dirigente era. Entende? E eu fui assistir um jogo de um cara que o Grêmio comprou, vocês vão se lembrar dele ligeirinho, que havia sido campeão mundial, que jogava muita bola, tempo do Iura, que o Iura deu uma entrevista num programa como esse. Não, o meu lugar é do gringo, vamos ver, vou ter que me ajeitar por ali e tal. Ele veio do Olímpia, do Paraguai, o Kissi. Carlito. Aí ele jogou uma partida de estreia contra o Botafogo. Fez um gol na estreia, né? Na segunda bola que ele pegou, eu era menino, eu não enxergava mais do que ninguém, eu vi o jeito que ele pegou na bola e disse, esse cara não joga futebol. E não jogava. Enganaram o Grêmio. Naquela época, eu não sei quem foi que era o presidente, eu não sei quem é que comprou ele, mas eu não sei o que aconteceu, que ele foi campeão mundial pelo Olímpia, mas ele não jogava nada. Ele não jogava absolutamente nada. E eu olhei ele tocar na bola... Eu acho que ele não se adaptou aqui. Ah, tá. Eu disse para na época, meu cunhado, né, que até já foi dirigente do Grêmio, eu disse, esse cara não joga bola. Mas sabe quando os caras não jogam nada, eles dizem ele não se adaptou. Aí ele ficou sem ser escalado uns 3 ou 4 jogos. O treinador era o Espinosa. Era o Espinosa. Eu cheguei, e antes de começar a gravação, eu disse, Espinosa, aquele bate-papo, por que tu não escala o Kiss? Ele disse, eu não posso dar sorte pro azar. Pô, ele definiu tudo. Ele não é do ramo. Eu não Por posso isso dar que eu sorte disse, pro azar. eles não fazem treino. Mas tu vê o Sarrafiore jogar algo, alguém da Argentina deve ter dado algum repasse para alguém aqui. Como é que ele jogava aí? Porque lá não é escondido o treino. Ele jogava bem. Qual é a característica dele? Ninguém sabe nada. Ele tem velocidade, não tem velocidade. Diz que é um jogador técnico ele lança em com profundidade, o passe dele é curto, ele dribla, ele
faz gol. Às vezes, Porra, o cara às tá aí há vezes- 2 anos e ninguém sabe nada do cara. Às vezes os gatos... Se fosse no tempo do Darcy, o Darcy já sabia que se jogava alguma coisa ou não. Pô, saber o certo, saber se joga e saber que é a escolha certa é em relação ao seu banco. Nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande, o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como esse que está aí na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Esse e todos os outros produtos aí que o Banrisul lhe oferece. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, se não baixou, baixe o aplicativo do Banrisul, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é cliente, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida, dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens. Ligeirinho, estamos de volta. Estamos voltando com o nosso Dois Toques de hoje com Darcy Filho, Carlos Josias e Paulo Matos. Nós assistimos os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, no Twitter, no nosso site, YouTube e Facebook, também pelo nosso WhatsApp, o 951, código de área, né? 998 15 99 90. Já vou dar atenção a algumas pelo menos. Nossos Dois Toques para a Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José que está na Série C esse ano do Campeonato Brasileiro, tem estreia no Campeonato Gaúcho e agora com grama sintética, selo FIFA lá no Passo da Areia. Também para a micropigmentação Priscila Santarém, um espaço de beleza facial aí, especializado em diversos procedimentos, que você faz o contato pelo número 51, código de área, né? 999-66-1410, para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação. Acesse o site, o Instagram da Priscila, melhor dizendo, @Priscila_Santarém. Vamos para algumas mensagens aqui. Só um abraço rápido para o Daniel Collin, que está na... grande, o rei do concreto. Rei do concreto. Rei do concreto, Daniel Collin. E ao Henrique Azambuja, que é do Grupo Grêmio Mortal, que largou uma boa aqui. O Trellis tem média inferior de gols ao Brian Rodrigues. Aí é ruim, né? Aí é complicado. O Christian Chavante também está mandando um abraço. Ele está preocupado com o Brasil de Pelotas. Choveu demais lá. Um abraço para o Christian. O Christian está dizendo que esse ano é do Brasil de Pelotas. O Brasil que decidiu o título ano passado com o Grêmio. Muito bem a Série B esse ano. Eu vi vários jogos do Brasil. Não, e é o atual vice-campeão gaúcho, decidiu o título com o Grêmio. Várias vezes. Até disse o seguinte, disse aqui para o Fábio Berti, o Juventude vai cair, cara. Sim. E vou dizer mais, o Brasil está com uma campanha para estar além do lugar que está. Estava jogando muito bem. Contrataram um jogador. O Daniel Collin está dizendo que só estou por Dubai no final do ano. Daniel figurado. O Brasil de Pelotas contratou um jogador emprestado do Corinthians, que se apresentou hoje, eu te confesso. Eu vi o jogo contra o Goiás. Contra o Goiânia, que foi um primor o jogo. Jogaram muita bola. Olha tomara aqui tomara que faça um grande campeonato gaúcho. É verdade. Gosto, tenho simpatia pelo Chavante. Que legal. O Mastrangelo Zimmer, desde os anos 90 assistindo Dois Toques. Dali Inter, um abraço. Pô, ele é mais velho que eu no Dois Toques. Eu sou desde 2000. A Nath Oliveira. Bom, se a Oliveira é bom, não tem problema. A Nath Oliveira, Dois Toques, baita programa. Ela está nos dando boa noite aqui. O Zidane, olha o Zidane, rapaz. Esse é craque, Zidane, o teu parceiro. Esse sabe. O Zidane, boa noite, Cadu e convidados. Baita programa, um abraço, né? E aí, João Bosco Vaz também na audiência aí. Teve ontem conosco aqui, Aliás, quando o Bosco vier, eu quero chamar a atenção de vocês, tem que cuidar a iluminação, porque bate o reflexo na careca dele, é um problema pro cara. Não, eu disse isso para ele, quase deu em mim. Não me bota nessa aí. Não, careca, e o que tem ainda ele pinta os cabelos. Que bala, só tu pinta, não. Ele dá uma lustrada aí, né? Só tu. Grande João, o Matheus é o cara que mais vai a jantares, almoços e coquetéis no estado do Rio Grande do Sul disparado. O Bosco é uma entidade. É inacreditável, ele só posta comendo e não engorda. Se os jogadores de futebol e os carnavalescos, cada um desses segmentos, tivessem um representante
arrojado, interessado pelas suas categorias, como é o Bosco, a situação deles enquanto profissão seria melhor. É verdade. Vamos lá, aqui, ó, Cadu, não sei por que vocês pegam no pé do Luan, acho que gostam de jogador ruim. Ele não foi mesmo de 2017 devido às lesões. Um abraço ao Alexandre Moura, mas foi exatamente isso que nós falamos. Ninguém pegou no pé. Nós estamos comparando até a capacidade dele, que foi o futebol que ele tem, que é um craque, um jogador até porque do Ramiro ninguém vai pegar no pé. Pegando no pé do Ramiro. O Ramiro ficou bravo porque o Grêmio negociou. Ele não tem que botar as mãos para os céus porque jogou no Grêmio. Essa é a verdade. O Márcio Fraga, ó, prudência aí com o garoto em relação ao Sarrafiori, mas tem muita bola assim para fazer a bola andar no meio campo. É o que se diz, a expectativa em relação a isso, mas vai ter que mostrar, né? É que eu nunca vi ninguém chegar e escrever e contar as características dele, conduz assim. Eu não estou duvidando. Não, ele é jogador eu não dou, mas tu já viu ele jogar? Não. Tu fala o que te falam. E tem gente que fala o que falaram. É isso que eu não estou duvidando. Não. Ao contrário, eu acho que o Internacional não é burro de ir lá buscar um jogador tão jovem e apostar tanto quanto ele. Embora o Grêmio já tenha, em outras ocasiões, o próprio Internacional também, apostado muito em jogadores jovens que não deu certo. O Beto da Silva, esse foi uma, que tinha grandes referências dele e o jogador não deu certo. O que eu queria... o Renato, né? O Renato disse que esse não jogava com ele. Quando chegou, o Renato anunciou. Não me lembro disso. Esse não vai jogar comigo. Tem condição de jogar comigo. Não recordo disso. Mas sim, então o que eu digo é o seguinte, eu não estou duvidando de nada, eu só gostaria que alguém que está cheio de repórter na Gaúcha, na Guaíba, na Grenal, esqueci alguma, Bandeirantes. Na Bandeirantes, vai lá, senta lá e fica vendo. Bota um drone para SPN cornetear. Bota um drone para SPN cornetear. Vai ver o guri jogar bola. Olha, o guri joga assim, joga assado. Chegaram os repórteres da RDC TV que vão cuidar dessa parte. Isso, tá aí. Em seguida, o Fulvio Abel está dizendo uma coisa interessante mesmo. Ó, finalmente a gente vai poder ver o Sarrafiori e o Richelli jogar. Isso é verdade. Tomara que ele dê o retorno da expectativa que todo mundo tem. Não tenha dúvida. Ponto final, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante e churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. E não esquecendo que terça, quarta, que é hoje, e quinta e aos domingos, promoções do Barranquinho. O Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Dois endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, está super bem em qualquer uma delas. E na Avenida Ceará 370, mais loja espetacular, revenda da Kia São Moto. Se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, né? Ou vai para um cinema, para um teatro, não quer saber de estacionamento, aí é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição e a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Air. Queria deixar um grande abraço, meu querido amigo Eduardo Irigaray, um dos maiores DJs do Brasil, que hoje está de aniversário, então um abraço ao Eduardo Irigaray. Na sequência, todas as informações do dia com o nosso jornal da RDC TV, com a apresentação da Marcele Dutra. Na sequência, né, o nosso Cruzando as Conversas com o renomado e apresentador que está sempre agora, mais do que nunca, aqui conosco, que agora é um novo formato, né, Darcy? Né? Com o Ricardo Azeredo. Tá certo? Nossos Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas.